Na Bíblia conta uma história que foi contada por Jesus, uma parábola que é muito famosa, que é conhecida como a parábola dos talentos. E, resumindo a história, né, foi dado, uma pessoa muito rica deu para algumas pessoas cuidarem de alguns talentos. E o que eu acho curioso nessa história, porque talentos naquele contexto, ele é uma unidade de medida, de peso, né? Então, os talentos que foram dados eram dinheiro, era algum tipo de bem. Mas na nossa língua portuguesa, talentos, ele tem um outro significado. São habilidades e é interessante esse paralelo que a gente consegue fazer. Foi nos dados talentos, foi nos dados habilidades e a gente tem responsabilidade a partir desses e, se bem utilizadas, a gente consegue fazer coisas maravilhosas. É basicamente sobre isso que a gente vai conversar nesse novo episódio de Quando eu Comi o Cérebro de Sócrates. Fica com a gente. Bem-vindos, pessoal, a mais esse episódio. Obrigado pela presença. Lembra de curtir, seguir, compartilhar. Pra gente é super importante isso. E hoje com os típicos participantes e talentosos, nossos talentosos participantes. Tudo bom, Danilo? Bem, Julião. Já vai pra Lua. Gostei da abertura, hein? Foi buscar paralelo ali bonito. Hoje trouxemos uma pessoa poderosa aqui, inspirada no poderoso chefão, né? Nosso Marlon. Marlon Domingues, tudo bom, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que horas, tá né? assistindo, mas obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Já senti o clima aqui nos bastidores desse trio aqui, Parada Dura, muito legal. Bacana demais. Obrigado pelo convite, Julião. Nada que isso. É verdade que seu nome é inspirado no Marlon Brando? Meu nome é inspirado no Marlon Brando, cara. Meu pai... Descobri agora isso. Meu pai fã, né? É fã do Marlon Brando. Tive a oportunidade de assistir junto com ele. A gente teve uma época, a gente assistiu junto a trilogia. A primeira, sem dúvida, é o melhor de todos, né? Poderoso Chefão. Godfather em inglês, é isso? Godfather. A primeira é quase que eu vi com a fantástico, né? camiseta dele, cara. Também sou fã. E meu pai, né, leu o livro e tudo mais, e minha mãe me contou que ele disse: o meu primeiro filho é homem, vai chamar Marlon, né? Eu tinha essa... E você sabe o significado da palavra Marlon? Não. Tem um significado. O nome Marlon vem do francês. E seria como Marlon, alguma coisa mas assim, eu não sei a pronúncia, eu não faço esses bicos, mas talvez é isso aí. Mas significa pequeno falcão. Pequeno falcão. Eu sou um pequeno falcão aí, então, gente. Boa. É isso aí. Precisamos levar ele na Mafiosa, né, na cervejaria que o Guilherme e o Cisco vieram aqui com a gente. Nós gravávamos num outro estúdio, inclusive, em Campinas, mas eles estiveram com a gente, foi sensacional. Trouxeram cerveja. Gravamos latinhas, a gente matou as 5 latinhas no episódio. Só que estávamos em 5 pessoas, né? Então, não ficamos tão embriagados. Depois que vocês acabarem de assistir esse episódio, podem procurar lá o episódio com o Guilherme e com o Cisco, que vamos levar o Marlon pra conhecer a Mafiosa. Quero conhecer, você vai adorar. Legal pra caramba. Levar seu pai lá. Show de bola. Muito bom. De bola. Bom, Marlon é meu amigo e a gente tem convivido junto aí nos alguns últimos anos e participando de um momento de mudanças até em carreira, em propósito de vida, e ficou super alinhado com o que a gente está conversando aqui. E fala um pouquinho do que você faz, Marlon, e de quem eu sou, da onde eu vim, qual a caravana da onde. Além de ser filho de um fã, né? Além de ser mafioso. Além de ser mafioso, né? Filho de um fã do Marlon Brando. Pô, galera, eu me chamo Marlon, sou formado em computação. Essa é a minha origem, meu background. E durante a minha jornada profissional, eu entendi que esse não era meu propósito. Vamos começar. Não, na verdade, eu tinha um incômodo muito grande, né? Com a minha carreira de analista de sistemas, e eu sempre me questionei, me incomodei muito, né? De não estar sentindo um barato, não estar sentindo um... Pode falar palavrão aqui nesse podcast? Pode. Com contexto pode tudo. A mãe do Júlio vai matar desculpa. Nós. Tomamos um café com a mãe do Júlio hoje e ela falou: meu filho não pode falar palavrão. Julião, bom saber disso. Mas aí o pai Lu já defendeu com ela que o palavrão tem o seu papel. E eu tentei mostrar pra ela. Cientificamente comprovado que é importante falar palavrão. Elabora. Essa foi. Já gostei. E eu tentei explicar pra dona Creuza que tudo tem contexto. Tudo sem contexto é nada. Exato. Então tem contexto, manda ver. Pode falar. Imagina, cara, sentado lá na mesa do café da manhã, esses caras falando um monte de palavrão pra minha mãe, cara. Eu treinando. Explicando pra ela que tem a função. Tem que falar. Importante. Mas eu não sentia o tesão ali, todo mundo falava, né? Você vai encontrar alguma coisa pra trabalhar, dá tesão. E eu sofria com isso.
né, eu tinha a síndrome do Fantástico. Aquela musiquinha à noite no domingo dava realmente... Não, dava... Pô, cara, mexia no meu estômago. Uau. Literalmente. Uau. E a partir disso eu comecei uma busca insana de querer saber, cara, no que eu sou bom, no que eu sou bom. Então, durante a minha jornada aí de profissional, eu fui buscando esses caminhos até conseguir, de fato, me encontrar, ter uma carreira que eu pude construir do zero, dentro do mundo corporativo, dentro da indústria de tecnologia, mas focado em desenvolvimento de pessoas, focado em lideranças. Então, aí foi a mudança do jogo de, cara, agora eu quero trabalhar, segunda-feira tem que chegar, eu gosto pra caramba de estar na empresa. Então, eu tive essa mudança de perspectiva profissional, de atuação, de execução, mas eu sempre gostei da indústria de tecnologia, sempre permaneci na indústria de tecnologia, vivenciei várias empresas desse nicho e a última que eu fiquei, aí eu fiquei por 15 anos, né, e chegando ao cargo executivo, diretoria, mas atuando sempre nessa linha de pessoas, né? Acho que fui o único executivo a fugir do caminho natural das coisas, se tornar um executivo de negócio. Eu virei executivo em liderança. Então, essa é a minha paixão, esse é meu tesão, meu campo de jogo. E eu sempre acreditei numa coisa, galera, que sempre me incomodou dentro da formação tradicional que as empresas têm de liderança, de treinar aquilo que é óbvio, né? E eu tenho uma frase que é: o problema não é o problema é que está por trás do problema. Então, esse sempre foi minha válvula instigadora de falar, peraí, cara, esse executivo tá com uma questão, mas não é só um treinamento comportamental, não é só um treinamento técnico. O que está segurando esse cara de mover de verdade? E aí que eu fui aprimorando, mergulhando e conhecendo, né, de estratégias para poder ajudar as pessoas a destravar o potencial. Acho que é essa palavra que eu gosto de utilizar. Destravar o potencial das pessoas, e o mundo corporativo precisa muito disso, né? Olha que curioso, ele está falando sobre isso agora, né, trazendo essa oportunidade de enxergar através do que a casca de cada líder, cada ser humano no mundo corporativo tem. Né? E no episódio anterior com a Adriana, isso, a gente estava falando dessa necessidade de extrapolar as coisas só da casca. Ó, que show. Você vê? Olha como uma coisa conversa com a outra. Acho que o Júlio mesmo falou, né, que a competência do futuro é ser gente. E é impressionante humano, né? A sincronicidade das coisas, né? E ele falou da questão de que o problema não é o problema, é o que está por trás. Na psicanálise, uma das ideias que se estuda mais é que tudo aquilo que se manifesta é sintoma, não é causa. É isso. Então, se o indivíduo está dizendo, não, porque eu estou muito incomodado com o comportamento dele ou dela, não sei o quê, né? Você está incomodado com isso? Então, não é este o problema. Exatamente. Este é o sintoma. O que é que está causando a manifestação desse sintoma? O que também, na sincronicidade, implica que a gente queira escutar efetivamente o que o indivíduo está nos trazendo, para você escutar por trás dos sintomas qual é a dor, qual é a oportunidade que está ali, não apenas qual é a barreira. E aí a gente vai conectar com o tema que você abriu, que é a questão dos talentos, porque se tem uma coisa que a gente mais discute hoje no mundo corporativo é como fazer as pessoas, como ajudar as pessoas a terem mais produtividade. E aí tem uma máxima que é uma máxima muito cruel, a gente já falou disso aqui em algum episódio, eu falei disso ontem numa consultoria que eu estava fazendo para uma empresa, que é o conceito do mais com menos. Ele é um conceito inevitável, porque quando você tem um mercado com inúmeras organizações, com capital aberto, por exemplo, em bolsa de valores, eu só tenho uma certeza, por exemplo, sobre a Coca-Cola, a Heineken, o McDonald's ou qualquer outra empresa que tenha capital aberto. O ano que vem, não sei se esse episódio vai passar exatamente em 2025, 2026, vai depender um pouco aqui da publicação. Né? É sempre ano, mas o que eu tenho certeza é, nós estamos gravando em 2025. Em 2026... a Coca-Cola terá que fazer um resultado maior do que ela está fazendo esse ano. Sim. Não importa qual é o nível de esforço que as pessoas estão colocando lá. Não importa quanto cresceu esse ano. Não importa quanto cresceu e qual foi o sacrifício que foi feito, ela precisa prometer para o mercado e, portanto, avisar aos acionistas que o ano que vem ela vai entregar um resultado de EBITDA, portanto, de lucro real melhor do que esse ano, porque senão as pessoas que investem, e hoje quem mais investe são fundos, e os fundos hoje não têm nem mais sobrenome, porque antigamente
Antigamente, quando era a família Rothschild que investia, quando era a família Matarazzo, havia um mínimo de preocupação de onde eu estou colocando o dinheiro da família, porque se eu colocar esse dinheiro num investimento, por exemplo, numa organização que depois se meta num monte de confusão, etc e tal, eu estou de alguma forma também manchando o sobrenome, o histórico todo da família. E aqui, sem nenhuma ode a esse ou aquele grupo, mas quando a BlackRock, por exemplo, um fundo de investimento gigantesco, coloca aqueles bilhões de dólares que eles têm de mandato numa ação da Unilever, da Coca-Cola, da Pirelli, da Estúdio Del Valle, quando você abrir na bolsa, quando você fazer o seu IPO, etc e tal, ele não tem um sobrenome por trás. Eu não estou dizendo que não tem a ética, não se trata disso, mas não tem esse histórico familiar preocupado, o que vão pensar da nossa família porque a gente investiu nessa empresa e não naquela. Não tem. É um processo absolutamente frio. E frio, de novo, sem julgamento de bom ou ruim. Então, o grande ponto é aonde, minimamente garantindo condições éticas, né, e jurídicas, eu vou colocar o dinheiro que eu tenho sob mandato e que vai me retornar mais dinheiro. Então tá, eu vou botar na empresa X, a empresa X está me dizendo que o ano que vem vai entregar um resultado pior do que esse ano. Oi? Qual é a lógica? Mas tem uma outra empresa que está dizendo que vai entregar um resultado maior do que esse e vem historicamente fazendo isso. Eu vou por lá. Agora, como ela vai entregar isso? E esse mais com menos, para finalizar e devolver a bucha para vocês, tem um desafio que é, o mais é infinito. Eu posso pedir mais 2% de faturamento, mais 3% de EBITDA, cada vez mais, né? Mais diminuição de custos para melhorar o spread, mais. O menos tem um limite. Eu não posso, né, imaginar que alguém vai dormir menos do que 4 horas por dia. Eu não posso imaginar que alguém vai fazer menos que uma refeição por dia. Eu não posso imaginar que a pessoa vai menos do que uma vez no banheiro por dia. Não, mas a gente tem que fazer mais com menos. Então faz o seguinte, não vai no banheiro hoje. Dorme 2 horas só hoje. E depois. E aí você colapsa. Então, se isso vai colapsar, como é que eu vou ajudar as pessoas a entregarem mais resultados? Porque elas vão ter que entregar mais resultados com menos. A gente precisa ter menos desperdício. E o maior desperdício que eu vejo hoje, aí, claro, quero ouvir o Marlon, o Pailu tem uma baita experiência de mundo corporativo, você tem seu negócio próprio, Júlio, é o desperdício de colocar pessoas para fazerem coisas baseadas no esforço e não no talento. Tem um cálculo lindo no livro Descubra Seus Pontos Fortes que ele diz, imagina a conta T vezes E igual a R. R é resultado, E é esforço e T é talento. Então imagina que eu vou colocar algo numa escala de 0 a 10, cujo meu talento naquilo seja mínimo 1, e eu tenho que entregar um resultado 30. Cara, eu vou ter que botar um esforço 30. Eu vou ficar absolutamente esgotado. Agora, imagina que eu tenho que entregar os mesmos 30, mas eu vou usar um talento que de 0 a 10 está numa escala de 7, de 8. Peraí, eu já não preciso botar tanto esforço. E por que diabos a gente ainda vê tantos líderes exigindo que as pessoas façam do jeito que é bom para ele, do jeito que os talentos dele naturalmente conseguem fazer e não do jeito que o talento do outro faz? É porque os líderes ainda ignoram, e aqui eu estou sendo generalista, claro, não são todos, mas muitos líderes ainda ignoram a singularidade das pessoas, não conhecem as suas pessoas, tentam fazer clones e aí matam o talento. Eu não consigo ver esse cenário prosperando. Mas quando o Júlio abre falando de talento, quando o Marlon nos provoca, vou aí no podcast de vocês, mas eu quero falar de talento. A gente está falando de algo que me parece pilar de sustentação para esses resultados poderem ser perenes e constantes. Queria ouvir um pouco vocês, enfim, joguei a bucha aqui. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, acho que são coisas antagônicas, né? O que você trouxe do universo dos investidores, dos fundos, e é o que move, né? Porque nós estamos aqui... Os CNPJs que existem, eles estão ali para gerar algum tipo de valor e entregar algum resultado. Ponto. E é sobre números. E número não tem emoção, né? Então, nós estamos tratando de um lado raciocínio, lógico, frio e calculista. Só que, para tudo isso acontecer, desde o ponto de partida ao ponto final, que é o resultado que devolve ao investimento que foi colocado, precisa de pessoas no meio do caminho. E pessoas não são... Elas podem ser lógicas, mas elas são muito envolvidas pelas emoções. Elas não são números, né? Elas não são números. Não, elas são números também, tá? Mas o ponto é, existe emoção
Diferente dos números, existe a emoção no ser humano. E o ser humano não consegue ser só e somente só racional. Ele até tenta. Mas a emoção não tem como, ela interfere. Finge que é racional, né? Não, nós racionalizamos. Não, eles são racionais. Eles são racionais com efeitos emocionais. Mas se a gente fosse racional, a gente usaria sapato apertado para ir trabalhar? Isso é racional? Usa, não é racional, mas usa. Então a gente racionaliza, a gente busca uma explicação para aquilo. Isso vai dar uma discussão gigantesca, mas o ponto não é sobre o número versus as pessoas. O número a questão é, dentro de um CNPJ, que tem os objetivos numéricos, existem as pessoas que precisam entregar. Só que o depara, né, nessa questão é que está sendo o grande cerne da discussão, que é, eu estou sabendo, eu como líder ou como responsável por alguma área, algum grupo ou uma determinada contribuição dentro da engrenagem como um todo no motor da empresa, eu estou sabendo observar quem tem o seu devido potencial, no que ele é realmente habilidoso, para poder extrair o máximo dele com o menor esforço, que é a equação que você trouxe, Dan, entendeu? Porque quando eu simplesmente pego o número e enfio goela abaixo em todo mundo de igual para igual, ou seja, tem que entregar. Como vai entregar? Não me importa. Custe o que custar, né? Aquela brincadeira bem ridícula que se falava nos anos 90. Assim, eu não quero saber de quem é se o pato é macho. Se o pato é macho ou não, né? Claro que o pato é macho, mas eu quero o ovo, entendeu? Mas isso não é um atestado de burrice de quem fala isso? Porque se eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero o ovo, e ele for macho... Não, mas tem ovo. Não, mas tem uma coisa por trás disso. O cara simplesmente quer o resultado. Como vai ser, pouco me importa, como se ele não fizesse parte do negócio. Isso, e se o líder não faz parte, ele serve para quê? Pois é. Então, acho que aqui para mim, e a gente vai escutar o nosso especialista aqui... Vamos jogar a bucha para ele. Eu acho que não. Eu acho que o Marlon tem uma coisa que ele identificou aqui que é brilhante. Para mim é brilhante. Que é como fazer se depara. Porque quando eu sei como explorar o seu maior potencial nas pessoas, o número é uma consequência. E não o contrário. Eu olho só para o número e enfio goela abaixo, mesmo a pessoa não sabe digitar número. Eu falo, você vai ter que digitar também. Como assim? Sim, você fica tentando espremer o talento da pessoa. O cara vai ter que ajudar o outro que sabe digitar muito bem. Sim. E de que forma ele contribui para o todo. É por aí? É por aí. Deixa eu contar uma história para vocês aqui que ajuda a gente a contextualizar isso. Todo mundo, acho que vocês aqui, com certeza os ouvintes conhecem a Marvel, né? A Marvel Studios hoje, a Marvel Studios em 2008, ela abriu falência. Ela ia quebrar, ia fechar, e aí lançam o filme do Homem de Ferro, e aí começa toda uma jornada até 2019, onde elas se tornam a maior indústria cinematográfica do mundo, né? Bateu todos os recordes possíveis. Em 2020, a Harvard chamou o pessoal de RH da Marvel Studios para entrevistar. Tem um podcast disso aí. E eles perguntam, cara, a que vocês atribuem essa mudança fenomenal de uma empresa que estava à beira da falência para uma empresa que domina agora a indústria cinematográfica de super-heróis, né? Um negócio que conquistou os adultos novamente. E aí o diretor de RH da época, ele falou, cara, uma das mudanças que a gente fez foi parar de fazer onboarding das pessoas na empresa, que naturalmente, né, as empresas hoje, ao contratar alguém, elas fazem o famoso onboarding, né? Então, eu vou contratar aqui o Pailu, e aí, ao chegar na empresa, eu vou... Quer dizer, antes do Pailu, eu falaria, mas por que seu nome é Pailu? Mas depois desse ponto, eu traria você para a empresa e apresentaria a empresa para você, falaria dos objetivos, mostraria aquele vídeo institucional do CEO e tudo mais, e falaria, cara, agora boa sorte, nós temos que entregar resultados. Você está querendo dizer que eu vou te ensinar como que você tem que se enquadrar? Exatamente, assim, eu coloco as pessoas dentro de uma caixa. Né? A empresa tem ali. A Marvel falou assim, a gente parou de fazer onboarding, porque, pensa assim, o onboarding, né? Quando você vai viajar de avião, trem, ônibus, você recebe um cartão, é o onboarding pass. Você não chega no avião e fala assim, posso afastar minha cadeira um pouco aqui? Tá apertado, queria... Você não tem esse direito, ou seja, tá fixado as normas e as regras. E eles falaram, a gente começou a fazer inboarding. Aí a entrevistadora falou, mas qual que é a diferença do inboarding? O inboarding é ao contrário, na verdade não é ao contrário, é um movimento no qual a gente vai, através da pessoa, perguntar para ela como é que ela ajuda a gente a resolver os problemas que a gente tem. Então, assim,
assim, eu tô te contratando, Danilo, você vem pro processo e o onboarding eu falo assim, Danilo, nossos desafios são esse e esse aqui. A gente tem uma meta de crescimento financeiro para esse ano agressiva nesse ponto. Você tem esses talentos. Como é que os seus talentos me ajudam, cara? Isso. Então você vai contar uma história e criar uma estratégia a partir daquilo que você é bom. Porque qual que é o grande problema no mundo corporativo hoje, principalmente na cabeça das lideranças? É achar que o quê que a gente tem que atingir, ele tem que ser igual para todo mundo? Sim. Visão tem que ser a mesma. Mas o como é diferente. Cada pessoa tem um como. Sim. Né? Se eu pegar e falar, Julião, a gente vai fazer um desafio de fazer aí uma prova, uma maratona, escalar uma montanha. O Júlio vai ter a estratégia dele com base naquilo que ele valoriza. O Marlon vai ter a estratégia dele com base naquilo que eu valorizo e que eu sou bom. Então, a gente precisa entender que dentro do mundo corporativo, essa amplitude de mentalidade das lideranças de que as minhas pessoas não têm que fazer como eu faço. Eu tenho que estipular muito bem qual é o grande objetivo, aonde a gente quer chegar, com prazo, com metas, né? Deixar muito claro essas expectativas. Mas a pessoa tem que ter a licença poética de falar, cara, eu executo de um jeito diferente do seu. Funciona? E claro que se não funcionar, eu também tenho que entender que o jogo corporativo é um jogo. Ali não é uma ONG. Então, espera-se resultados numéricos. Então, será que esse ambiente favorece aquilo que eu tenho de melhor? Será que essa é a melhor alternativa para eu cumprir o meu propósito na vida? O Rogério Scher pergunta isso no livro, né, dele sobre transições de carreira. O problema é que as empresas e as pessoas, diz ele, as empresas são feitas de pessoas, ainda dedicam pouco tempo a entender qual é o seu propósito. Exato. E aí, como eu não sei qual é o meu propósito, eu pego a alternativa que parece mais sexy, mais fascinante. Mas não necessariamente é a melhor alternativa, e olha que verbo precioso que eu acho que ele utiliza. Ele diz assim, quando eu conheço o meu propósito, eu passo a olhar para as alternativas e vou escolhê-las a partir daquela que melhor viabiliza o meu propósito na vida. Quando eu não sei qual é, aí o que eu faço? Eu pego o propósito da empresa e assumo como se fosse o meu. Mas o propósito da empresa, de todas elas, vou aqui tomar liberdade de falar a minha opinião, especialmente aquelas que têm capital aberto, é sempre o mesmo. É lucro, né? Lucro. Essa ponto. Vamos parar de dourar a pílula. Exatamente. Essa é a maturidade que eu mais pego no pé das lideranças que eu estou mentorando. Você tem que entender que é um jogo, e o jogo é esse. Não tem que romantizar. E aí um problema é que quando a gente não tem conhecimento da nossa essência, talento, identidade, a gente mistura CPF com CNPJ. Aí, meu amigo, você está lascado. Mas, Marlon, você, quando fala disso, você não está tocando no ponto que o Júlio abriu na abertura, e eu, obviamente, vou perguntar, mas já dando uma opinião, que é a questão do controle da vaidade. Porque quando a gente vê a história dos talentos, e terminando de contá-la na minha ótica, né, do que eu lembro, resumir agora. Ele deixa lá 10 talentos, né? Ou um talento, não me recordo. Ele dá 10 talentos para uma pessoa, 5 para outra, e 2 para outra. Né? E para 3 pessoas diferentes. O primeiro, quando ele volta, devolve o dobro, 20 talentos. Sim. O segundo devolve o dobro, 10 talentos, tinha recebido 5. E o terceiro enterrou esse talento, essa moeda, esse valor. E quando o indivíduo voltou, falou, olha, eu protegi o teu talento, tá aqui ele de volta exatamente como você me deu. E ele fala, você é um mau servo. Servo aqui no sentido de trabalhador, né? Sim. Você mordomo, foi né? mal. Você cuidou mal desse talento. Porque você não prosperou o talento que eu te dei. Você enterrou ele por medo. Ou talvez por vaidade. Não quero que ninguém me critique, não quero que ninguém fale mal de mim. O que eu vou fazer? Eu vou esconder o meu talento. E é ali que muita gente às vezes se esconde atrás da desculpa de que, mas é que eu tenho vergonha. Mas é que eu sou tímido. Mas timidez não é um traço de personalidade. Na verdade, ninguém nasce tímido. O indivíduo pode nascer introvertido, tendo uma preferência maior por se reservar, ou extrovertido. Agora, a timidez, que significa capacidade ou não de se colocar perante os outros, isso se desenvolve como um mecanismo de defesa. Todo indivíduo excessivamente tímido ou excessivamente escondido atrás da vergonha é um indivíduo, na verdade, muito arrogante, muito vaidoso. Ele está preocupado com o que vão pensar dele, ele está preocupado se ele vai falar alguma coisa em público e vão rir dele, e isso vai afetar a credibilidade dele. Qual é o foco dele? Eu. Você está colocando aqui um terreno bastante escorregadio, uma pista de gelo, mas que a gente tem que aprender a andar nela, que é, você está combatendo a sua vaidade? Você, líder,
Você tem clareza, tem consciência que você não é a última bolacha do pacote? Eu vejo que esse terreno de gelo já está rompido faz tempo. As pessoas só precisam aprender agora a trazer mais luz para isso, né? Eu acho que a gente vive nesta era da inovação, onde a IA assusta muita gente ainda, mas as pessoas tendem sempre a querer reestruturar o nome. Então, agora, como é que são as lideranças na era da IA? O que o líder tem que fazer? O líder tem que continuar sendo líder. E liderança é sobre pessoas, sempre foi. Gestão é sobre números, gestão é sobre processo. E essa é uma coisa incrível que as empresas ainda confundem, que as pessoas ainda confundem. Elas colocam tudo no mesmo pacote, mas não, eu lidero pessoas. Então, para liderar pessoas, eu preciso entender de ser humano. E para entender de ser humano, não tem como fugir. Eu preciso conhecer de valores, preciso conhecer de talentos, eu preciso conhecer, né, o que faz essa pessoa se movimentar. Então, as lideranças que não olham para isso, eu acho que elas se colocam numa postura onde elas criam uma resistência porque elas não sabem lidar com elas mesmas. O autoconhecimento é muito baixo ainda. Falar sobre autoconhecimento no mundo corporativo, apesar de ter evoluído muito, ainda é um problema. Sim. Principalmente na indústria de tecnologia, de engenharia, onde as pessoas são mais racionais, esse é um tema que ainda pega pra caramba. Então, eu vejo que não é a questão de a gente trazer esse tema na mesa e olhar para isso aí. É a questão que as empresas ainda ignoram isso ou não colocam o verdadeiro valor ou só chamam ou buscam por ajuda quando elas veem que algumas questões estão à beira do precipício. Então, a gente está desmoronando aqui, eu vou perder uma liderança ali. Pô, chama uma consultoria, chama uma mentoria. Sendo que isso deveria ser um trabalho a ser feito recorrente. Deveria ser um veículo do dia a dia da empresa, né? E só para fechar esse gancho, as pessoas perguntam, né? O que é a liderança na era da inteligência artificial? Né? O que a IA transforma o líder? O ponto é, se o líder aprende a utilizar a IA como um apoio, ele vai acelerar, sabe o quê? A identificação do talento das pessoas. Que é uma das barreiras que mais acontece. Como é que eu identifico o que o Júlio tem? Júlio chegou como um liderado meu aqui. Como é que eu lido com o Júlio, cara? Sendo que eu sou um cara diferente dele, inclusive. Por quê? Porque nós temos por padrão, nos conectar facilmente com dois tipos de pessoas. As pessoas são parecidas comigo, aí, pô, legal, o papo flui. Ou as pessoas que eu admiro, aí também eu conecto. Mas o mundo corporativo não é feito disso. A vida não é feito disso. A gente vai se relacionar com pessoas diferentes da gente. Então, eu preciso aprender ao quê? A me conectar, a olhar, a valorizar. Por isso, uma coisa que eu também gosto de enfatizar para as pessoas é, se você está no papel de liderança, você tem que ter esse espaço, né, esse espaço na agenda para aprender sobre as suas pessoas. E para aprender sobre as suas pessoas, tem um mecanismo que a gente precisa aprender a reconfigurar, que é, eu preciso deixar de querer ser interessante e passar a ser interessado na pessoa. Você falou disso, inclusive. Eu devo ter roubado dele a frase. Francamente. E aí, a gente tem que aprender a fazer pergunta. Sim. A gente precisa aprender a ser curioso, porque nós temos um outro modo operante que é ser um grande conselhador. Eu quero dar conselho. Conselho que nem funciona para mim, que nem eu coloco na prática, mas eu falo, faz isso aqui que é legal. Mas você faz? Eu morei na China um tempo e esse foi um grande aprendizado lá. Tudo que eu falava para os chineses, ele falava, você faz? Eu falava, ô desgraça. Tudo, mas exatamente... Vai cuidar da sua vida. Cara, você tem que dar feedback assim. Você dá feedback assim? É corretíssimo. Caraca. E eu achei sensacional. Walk the talk, né? E aí que eu aprendi exatamente, cara, o walk the talk. Esse é um valor na minha vida. E a minha esposa ouve eu falar isso umas 30 vezes em casa. Walk the talk. Cara, você vai acabar ouvindo o que eu ouvi uma vez. Eu cheguei em casa também com algum tipo de comportamento. Minha esposa veio e falou assim, para. Falei, o que foi? Ela falou, eu não sou da sua equipe. Isso aí eu já ouço. Pelo amor, não sou da sua equipe. Volta a ser marido, né? Sai, enfim. Fica a dica. Minha esposa é terapeuta, então ela entende muito bem esse jogo. Mas é isso mesmo, cara. Você trouxe um ponto interessante que, assim, enquanto as empresas ainda estiverem mais pautadas nas lógicas para atingir os números, e tudo que se trata de melhorar performance, ambiente, cultura, ter colaboradores mais humanizados e tal, dá a impressão que não ajuda a atingir o número. Então é distração. Então é despesa. E, na verdade, quando você não olha para esse lado, você está limitando o potencial do ser humano, limitando a poder extrair o melhor de cada um que colabora perante aquele determinado líder, porque você não está dando munição para esse cara poder enxergar melhor cada um. Então, aquilo que supostamente no primeiro momento é uma despesa,
passa a ser uma necessidade e é um baita no investimento. Por quê? Vai ajudar a encurtar a distância que existe para chegar no tal do número. Exato. Mas enquanto as pessoas olharem e falam assim, não, se é técnica para vender mais, eu quero. Mas as pessoas estão precisando de humanização. É isso mesmo, cara. As pessoas estão precisando ser ouvidas. Exatamente. As pessoas estão precisando de acolhimento. As pessoas estão precisando se sentir num ambiente saudável e não num ambiente tóxico. E parece um jargão, mas não é. É a mais pura verdade. Ninguém está se preocupando com isso. O Pailu, sabe, tem uma coisa que se as empresas compreenderem, elas fazem um game over. E o game over não no sentido negativo, mas sim, cara, elas viram o jogo, é entender que no final do dia, o que as pessoas precisam é de pertencimento. Total. Só que as pessoas não, elas acham que o pertencimento é o quê? É da grana. Só que a grana tem a duração de 3 meses, cara, porque a pessoa vai torrar esse dinheiro, ela vai investir, ela vai pagar a conta. Agora, se você cria pertencimento, as pessoas elas querem ficar. Eu fiquei 15 anos numa empresa porque eu sentia pertencente àquele lugar, cara. Eu tinha a sensação, aquele famoso senso de dono, ele existia. Então, quando você gera isso no ser humano, é extremamente poderoso. E qual que é o ponto? Como é que eu gero pertencimento em você? Do meu jeito, que é o que as empresas querem fazer? O que é pertencimento para o Marlon? É isso. Aí eu falo, Pailu, faz isso. Não funciona. Aí eu não me engajo. Aí as pessoas falam assim, cara, mas você não é líder. Você tem que... mas você contratou errado. Veio com defeito esse cara para mim aqui. Né? Tem a frase famosa que é o time é reflexo do líder. Só que espera acontecer alguma coisa com aquele liderado se o líder fala isso aí. Ele vai nos palcos, nas palestras falar isso aí. Mas assume a resposta e falar, cara, eu errei. Eu falo assim, gente, toda vez que um líder demite alguém, ele está demitindo um pedaço dele. Sim. Se ele tiver essa maturidade de olhar para isso, essa responsabilização e falar, cara, isso aí foi algo que eu não consigo construir, eu tenho que melhorar. Mas não acontece isso. O problema é RH, RH contratou errado, velho. Não, mas o duro dizer o seguinte, e eu já me vi nesse papel. Quando você tem que dispensar um colaborador que você contratou, aí você dói. falhou. Você falhou, você como líder falhou. Sim. Mas o líder mas o cara era ruim e tal, não sei o que. Tem que escolher isso aí. Tem o lance da vaidade. Errei. Claro. Deixa eu ver o que eu vou aprender com isso. Isso é massa, Danilo, porque hoje esse é um problema. Eu até falo assim, cara, se eu encontrar a pessoa que falou que líder que não pode falhar, tem que sair no pau, porque, cara, isso mata a liderança hoje em dia. Sim. As pessoas têm que entender que os líderes têm que poder levantar a mão e falar, cara, não sei, velho, vou dar um jeito. Tô desconfortável. O líder tem medo de se colocar nessa posição. Eu já vi várias lideranças, cara. Pessoas de alto nível, CEO, que fala, cara, mas não posso falar que eu errei. Como assim, velho? Você deve. Você precisa colocar a tua vulnerabilidade para as pessoas aprenderem como exemplo. E as pessoas ainda entendem que vulnerabilidade é algo ruim. Sim, é poder. Mas se a metáfora dos talentos fala de enterrar os talentos em algum momento, eu pensei aqui numa metáfora que fala também de terra. Vocês estavam falando aqui de resultado e de como fazer o resultado e como às vezes a ordem dos tratores afeta assim o viaduto, né? Como a gente brincava, a ordem dos fatores altera assim o produto. Muitas vezes que é o seguinte, o indivíduo vai lá e recebe um determinado resultado. Você tem que entregar 100 milhões de EBITDA ou alguma coisa do gênero. E depois ele vai ver como é que ele vai entregar isso. Acho que tem um equívoco aqui que a natureza pode nos ensinar o tamanho do perigo que é. Imagina que eu determino antes de começar qualquer tipo de processo de plantio que eu tenho que produzir 100 toneladas de avocado. Vou falar de avocado aqui porque um dos meus clientes mais queridos hoje é uma fazenda de avocado. Um abraço para o Fábio, para o André, para o Herculano. Eu tenho que produzir 100 toneladas de avocado, certo? Só que depois que eu determinei isso é que eu vou ver quanto de terra que eu tenho disponível, qual é a qualidade dessa terra, quanto de chuva tem nesse lugar. Então, pela quantidade de terra, a qualidade e a chuva não dá para produzir 100 toneladas. Então, ripa na chulipa, compra mais terra, vamos colocar mais fertilizante e vamos fazer uma irrigação, beleza? Beleza. Tudo isso vai acontecer em um dia? Não. Aí, eu vou procurar onde é que tem terra. Às vezes tem disponível, às vezes não tem. Às vezes tem disponível, mas a negociação demora. Aí vamos fertilizar a terra, certo? A terra, o fertilizante, o potássio ou qualquer outro elemento químico, que o Júlio talvez vai entender melhor do que eu, nitrogênio, vai efetivamente ser absorvido pela terra e pela planta em 2 dias? Não necessariamente. Vamos fazer um processo de irrigação. 2 minutinhos? Liga ali os canos e pronto, já está tudo irrigado. Às vezes são hectares e hectares. Só que tem um problema. Enquanto
Enquanto eu estou fazendo tudo isso, as estações estão mudando. O outono está virando primavera. Se você aproveitou a florada, ótimo. Se não aproveitou, no verão não vai ter fruto. E se tem pouco fruto, quando começar ali o final do verão, pelo que eu me lembro, eles vão colher ali próximo de fevereiro, março, final do verão, não vai ter, obviamente, fruto para ser colhido. E aí não adianta alguém falar, meu amigo, você sabia do resultado desde o começo. Irmão, você me disse qual era o resultado sem sequer observar se eu tinha recursos para entregar esse resultado. Então, de novo, a gente vai evocar aqui uma palavra que, se você nos acompanha, você já deve estar de saco cheio, Marlon. E quem nos acompanha vai ficar mais ainda dizer, mas lá vão eles de novo falar disso? Tá ali, ó, no subtítulo, equilíbrio. Claro que a gente tem que olhar para o resultado. No final dos contos, tem que pagar a conta. Todo mundo quer receber o seu salário quando trabalha numa organização, precisa ter luz acendendo, né, nas lâmpadas, precisa ter recursos. Mas, por outro lado, como eu vou entregar esse resultado é fundamental, porque se o pato é macho e você só tem um pato macho, não vai botar ovo. Pode fazer o discursinho bonito que quiser, pode vir com a pressão, pode vir até com o assédio moral que quiser e não se importar, não tenho medo de tomar processo. Não. Nem acho que você tem que ter medo do processo primeiro, você tem que ter medo da sua burrice. Da sua burrice de estar pedindo para alguém te apresentar um ovo oriundo de um pato, sendo que pato não bota ovo. Mas o cara que se vire para arrumar um ovo. Desculpa, para ter um líder que diz para a equipe, se vira, a IA faz isso melhor do que esse líder. Porque a IA não precisa dormir. Se o time da IA, que ela nem tem, perder, ele não vai ficar chateado. Se o marido, a esposa, o companheiro brigar com ele no dia anterior, ele vai ficar triste, a IA não tem companheiro. Então, se for só para ter ali um mecanismo de cobrança de verdade, a gente cria um assistente virtual, programa esse assistente para fazer uma cobrança constante e ele vai fazendo uma disciplina que ser humano nenhum no mundo vai conseguir ter. Ele trabalha com dados reais, né? E trabalha com dados reais. Agora, é isso que a gente quer do líder, que ele continue só instalando o chicote, vai perder o emprego em no máximo 2 anos, porque a IA e os assistentes virtuais estão ficando cada vez melhores, nós vamos programar eles e eles vão fazer essa cobrança, assim, espartanamente. Agora, se nós estamos falando de líderes que precisam entender de pessoas, aí talvez a gente ainda tenha emprego por mais algum tempo, porque as IAs vão nos auxiliar, mas quem vai fazer esse entendimento são as pessoas. Mas os líderes lembram que eles são pessoas e que eles lideram outras pessoas? Se não lembram, tem que sair dessa posição. Não tem mais espaço para líder que não lidera a pessoa. Não tem mais espaço para líder que não se vê primeiro como uma pessoa. Não se vê como alguém que tem vulnerabilidades. Porque se ele não enxerga isso em si mesmo, aí o Pailu matou a charada, você complementou, ele não vai fazer o walk the talk. Se eu não tenho vulnerabilidade, eu não aceito que os outros tenham também. Exato. Aqui que ele não tem vulnerabilidade. Se ele não tem vulnerabilidade, ele devia ser o presidente do mundo, não é nem só de um país. Não existe esse ser humano. Mas a falta de autoconhecimento, a falta de autopercepção faz o indivíduo, às vezes, delirar achando que ele é infalível. Porque isso tem nome e chama-se delírio. E é muito interessante, né? Assim, se a gente pensar... Por isso eu gosto muito de falar de liderança, porque se a gente pensar na essência, né, tivesse um item só que as empresas ou quem assume um cargo de liderança precisava garantir, é o seguinte: líder, para ser líder, tem que formar líder. E as lideranças não entendem isso. Por quê? O que acontece hoje no jogo corporativo, que é extremamente acelerado, pautado a números e resultados? Eu estou aqui trabalhando, eu começo a identificar no Danilo uma performance bacana, mas ele é um cara técnico. Vou usar a minha indústria, né? Ele é um programador excelente, o cara tem uma performance massa pra caramba, ele domina... Ele tá falando, cara, eu não entendo nada desse negócio, tô brincando. Domina dados ali e tudo mais, e eu começo a ver que ele começa a se destacar. E as empresas acham que esse destaque, ela é um movimento para colocar esse cara como líder, sem prepará-lo. Tudo bem, ele pode vir para a cadeira de liderança, contanto que ele seja preparado. É a condição sine qua non. E aí você matou um cara que é excelente engenheiro de software, colocando numa liderança, numa posição que ele não está preparado, ele vai afundar, ele vai se desmotivar, ele vai querer sair. Interessante, né? Nós estamos complementando o que falamos na quadrinha da Kodato a semana passada, né? E aí tem um negócio legal, essa é a máxima que eu gosto de falar, que é líder que não forma líder vira babado de gente grande. Para mim, esse é o problema do corporativo. Você começa a ter uma imaturidade
Aí as pessoas falam, mas é problema da geração Z. Não é da geração. A geração tem os seus problemas, mas essa mentalidade, ela já é antiga. Cara, a geração X falava isso do Y, o Baby Boomer falava isso do X, os veteranos falavam isso do Baby Boomer, né? Que a próxima geração, ela é imatura. Sim, mas ela é imatura por diagnóstico. E o que eu estou fazendo para ajudá-los a desenvolver a maturidade? Pois é. Mas fala do que você ia falar, eu complemento depois. Não, vou quase que pivotar aqui, mas porque a gente está falando de talentos. E a pergunta é... Todo mundo tem talentos? Porque, Boa pergunta. Porque eu acho que existe muita gente que fala, não, mas eu não sou bom em nada, né? Eu não sei no que eu sou bom. Então assim, a pergunta isso é muito legal, né? Porque a gente vive hoje, né, na maior era da informação já existente, onde todo mundo pode digitar youtube.com e procurar, agora mais ainda, né, ChatGPT e trazer um monte de informações. Mas tem muitas pessoas que são aversas ao assunto, ou acham que isso aí é tema de abraçador de árvore, né? E não vai para esse lugar, mas sim, todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento. Todo mundo, as pessoas nascem líder, não, mas todo mundo tem talento. E os seus talentos podem codificar uma forma sua de liderar. Você tem um jeito para liderança. Então, todo mundo tem talento. E hoje tem diversas pesquisas já que fazem, né, menções aos talentos, né? O próprio Instituto Gallup hoje fala sobre pontos fortes. Inclusive, tem um livro famoso que você citou aqui já, Danilo, que é, né, Descubra Seus Pontos Fortes. Só que a Gallup ela tem um viés voltado para o mundo profissional. Talentos para performance e produtividade. E eu aprendi um outro lugar que chama forças de caráter. Então, forças de caráter é hoje um instrumento, né, conhecido como a espinha dorsal da psicologia positiva. O que é psicologia positiva? Rogers. Do Martin Seligman. Do Seligman, que fala da fórmula da felicidade. Isso. O Seligman, quando ele assumiu em 2000 a cadeira de presidente do Conselho de Psicologia americano, ele falou, cara, a primeira coisa que eu quero questionar, por que nós, psicólogos, saímos do lugar de olhar aquilo que as pessoas têm de bom e passamos a cuidar somente de problema? Pô, eu mantenho no meu consultório ali pessoas 10 anos, porque eles vão lá fazer uma terapia comigo, eu fico. Mas qual que é o problema? E aí o problema? E o problema? Né? E segundo nossos amigos chineses, eles falam que tudo que você foca aumenta. E ele falou, cara, eu comecei a me provocar, a mudar essa minha forma de provocação. Então o Pailu chega no meu site terapêutico, eu pergunto pra ele, cara, me fala aí, o que você é bom? Aí a pessoa já grila o zoião. Me fala um talento. Aí a bola do zóio vira 3 vezes, porque eu não consigo trazer isso à tona. Porque eu sou viciadão em falar o quê? Aquilo que não funciona. Então, a partir dessa provocação, ele provoca o mundo da medicina e da psicologia a começar a olhar o que é que o ser humano tem de bom. E o pessoal devolve para ele a provocação. Então, traz para a gente uma baseline para poder falar disso de uma forma mais sustentável. O que é que o ser humano tem de bom? Então, por 2 anos, eles vão a campo de forma global e começam a pesquisar o que é padrão do ser humano nessa perspectiva de forças, talentos. E eles chegam à conclusão que, independente da cultura, religião, do credo, da onde a pessoa nasceu, existem 6 virtudes presentes em todo ser humano. 6 virtudes. A sabedoria, a coragem, a justiça, a temperança, a transcendência e... Falei 5, né? Espiritualidade. E a justiça. Essas são as 6 virtudes do ser humano. E cada uma dessas caixinhas da virtude possui o quê? Possui as suas forças, que se colocada em prática faz você caminhar em direção à virtude. E aí a gente lembra daquelas metáforas dos nossos avós antigamente de você precisa ser uma pessoa mais virtuosa. Então o Seligman traz à tona o quê? Um caminho para você desenvolver isso. E com a prática ele começou a perceber o quê? Que se as pessoas começassem a colocar com mais intensidade a sua atenção naquilo que ela tem de bom, elas saíam mais facilmente do problema. E ele mensurou isso. Pessoas que ficavam 10 anos em terapia ficavam 2. Porque você começa a encher tanto seu pote, você tem combustível, você passa a encarar os problemas de uma outra forma. Com muito mais o quê? Com muito mais dinamismo e com muito mais aprendizado do que simplesmente entrar no vitimismo. Então, hoje existe essa estratégia onde todos nós possuímos o quê? 24 forças ou talentos à nossa disposição. E o que torna a gente pessoas únicas é que cada um tem uma hierarquia própria dos seus talentos e forças. E quando você entende o seu funcionamento, e aí segundo a teoria, os estudos, trouxe até um livro para vocês verem aqui,
Cadê a câmera? Câmera 1, 2 ou 3? Eu gosto de falar isso aí, né? Parece show do... Show de Truman. E tem esse livro, né? Que é um livro mais completo hoje. Como que ele chama? Chama Intervenções de Forças e Caráter. Aqui tem toda a publicação de artigos, de pesquisas e o funcionamento. Aqui nesse livro mostra que tem 74 intervenções para você fazer com as suas forças. E eles mostram o quê? Que quando você faz o assessment, que é gratuito, isso é muito legal, é gratuito, as 5 primeiras forças que você tem representam a sua identidade, a sua natureza humana. E que se você colocar energia, foco e atenção nisso, você tende a elevar a sua saúde, bem-estar e felicidade em 35%. Isso representa o quê para uma pessoa que está na depressão? Sair da depressão, dela, facilmente. Não só sair dela, como ela abre um negócio, se ela quiser. Então, potente que é isso aí. Então, esse estudo ele é maravilhoso. E aí ele traz o quê? Traz um poder para as lideranças serem mais estratégicas. Porque hoje, qual que é o problema da liderança? Ela é o quê? Intuitiva, instintiva. Eu deixo a liderança em segundo plano. Quando eu tenho que atuar como líder, aí eu vou buscar o quê? Na minha história, minha experiência, aquilo que eu acho que é. Só que muitas vezes aquilo que eu acho que não funciona tão bem assim. É o meu jeito, eu caminhei nesse lugar. Não significa que para você vai funcionar. Então, ter um caminho para poder resgatar e entender, cara, como é que será que o Pailu funciona? Deixa eu pegar o assessment dele aqui, deixa eu olhar. Pô, eu consigo me comunicar melhor com você, porque eu vou usar das palavras que fazem parte da sua identidade. Você vai dar mais atenção para mim. Conecta melhor. Vai conectar muito mais. Mas interessante, estou te ouvindo aqui e estou pensando como alguém que está o tempo inteiro pensando sobre pessoas e mundo corporativo e fora, e casamentos e tudo mais, e a mesa até mexeu, deve ser as mesas girantes do Kardec trabalhando aqui. Mas brincadeiras à parte, estou evocando, e vou fazer questão de evocar, porque acredito muito nisso, o tema do equilíbrio, né? Sim. Não é nova a ideia de termos assessments e ferramentas à nossa disposição. O MBTI existe desde 1943. Segunda Guerra. O exercício das âncoras de carreira existe desde 1970, quando o Edgar Schein coloca ele à disposição e também nunca cobrou. E por aí vai, tem um monte, TKI, Faraday, o exercício das múltiplas inteligências, o DISC, né, do Thomas, né, que está há tantos anos disponível, as múltiplas inteligências que foram disponibilizadas no começo dos anos 80 como uma teoria, mas que depois também virou um instrumento, e por aí vai. Por que há tanta resistência? Hoje há menos, mas por que houve tanta resistência? Para mim, me parece que tem sempre a ver com a posição radical. A gente tinha o RH antigamente, e eu sou um cara que não vem do RH, eu não sou um psicólogo de formação que entrou no RH e depois virou consultor. Então eu não tenho, claro, toda a visibilidade, eu tenho um viés e uma cegueira, mas também não tenho algum tipo de vício por não ter vindo dessa área. Então tenho armadilhas, mas acho que tenho vantagens, como qualquer ser humano. O que eu percebi quando comecei há 20 anos atrás trabalhar com consultoria e aí ter mais contato no RH, é que havia ainda muita gente radical. Então, o RH ainda era feito muito de pessoas que tinham se formado em psicologia, não tinham optado por clinicar, porque se eles tivessem optado por clinicar, eles estariam nas clínicas fazendo atendimentos terapêuticos, optaram para ir para o mundo corporativo, que bom, precisa muito. Mas, às vezes, tinham sido muito doutrinados nas escolas. O Eduardo Casarotto, quando gravou com a gente, foi enfático em falar isso, né? Bastante posicionado no perigo que é, muitas vezes, um psicólogo radical dizendo, eu não acredito em nenhum desses instrumentos. Eles só rotulam as pessoas, eles não permitem que as pessoas se abram. E eles estão certos num certo ponto. Claro que se eu pegar aqui os instrumentos, seja o das, não é das virtudes que você chamou, o das forças de caráter, seja o MBTI, ou seja qualquer instrumento, e eu olhar para aquilo de maneira seca e dizer, tá aqui, eis o Pailu descrito, eis o Marlon, o Danilo e o Júlio, perigosíssimo. Essa é a sua caixa, né? No caso do MBTI, a gente sempre fala, peraí, nós somos muito mais do que 4 letras, que é como o resultado do MBTI se apresenta. Eu sou muito mais do que só as virtudes mapeadas hoje. Jorge Luis Borges, um poeta maravilhoso argentino, diz, eu sou todos os artistas que eu assisti, eu sou todos os autores que eu li, eu sou todos os filmes que eu acompanhei, eu sou toda uma história, mas que, claro, ela pode estar sinalizada aqui. E se usada de maneira inteligente, qualquer ferramenta de assessment vai me ajudar a acelerar o processo de conhecimento. Se usada de maneira radical e rotular o indivíduo, vai ser uma porcaria, porque aí eu vou dizer, então as âncoras do Danilo são esse, ele só pode trabalhar com isso. Não, eu posso trabalhar com o que eu quiser. Mas quando eu estou olhando
olhando para as minhas âncoras de carreira e faço escolhas que respeitam esses vetores motivacionais, eu provavelmente vou responder com mais produtividade. E aí eu volto na história do equilíbrio. Por outro lado, quando a gente também pega uma geração nova de profissionais que muitas vezes só se ancoram nas ferramentas, só se ancoram nas inteligências artificiais e nos processos, tá, então vamos ter processos de avaliação de desempenho, vamos ter métodos, etc. E as pessoas começam a virar ali uma planilha de Excel, é tão perigoso quanto você desperdiçar esse fundamental e profundo benefício que os instrumentos trazem. Equilíbrio. O instrumento me ajuda a acelerar o processo de conhecer as pessoas, contanto que eu ainda, como líder, e aqui eu evocar Carl Gustav Jung, um dos mais brilhantes estudiosos do comportamento humano, quando ele nos ensina, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. E olha que interessante, primeiro ele coloca isso. Mas estando diante de uma alma humana, seja outra alma humana. Mas ele deixa claro qual é a ordem. Ah, então tá, eu vou ser uma pessoa super-humana diante do Pai Lu, eu vou me colocar como uma alma humana. Com qual preparação? Com qual ferramenta para te apoiar? Com qual conhecimento? Ah, acho que o Pai Lu está me dizendo isso. Não, eu posso conhecer melhor sobre formação de personalidade, eu posso conhecer as teorias de Carl Rogers, de Freud, psicanalista e um estudioso do comportamento humano brilhante, mesmo ele já tendo morrido há mais de 80 anos, às vezes o cara fala, eu sou freudiano. Cara, você tem todo o direito de ser, eu só queria te lembrar que Freud morreu há 80 anos, faz 80 anos que ele não fala nada. Ah, mas tem muita gente que fala, eu sou o time tal, e o time morreu também há muito tempo. Faz 80 anos que Freud morreu e que ele não atualiza a teoria dele, né? O mundo evoluiu. Então eu acho que a gente pode aqui evocar, e acho super importante isso, esse equilíbrio. Domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, mas lembre-se, diante de uma alma humana, porque tem horas que o sujeito simplesmente desmonta na sua frente. Peraí, deixa eu ver aqui qual é o MBTI dele, deixa eu ver quais são as âncoras de carreira, deixa eu ver quais são as forças de caráter. Viu? Olha no olho dele nesse momento. Mas se você tiver apoiado, pelas forças de caráter e todo o histórico dele dentro da empresa, você vai fazer um melhor trabalho. Um trabalho ainda mais robusto. Mesmo que de vez em quando você vai deixar o assessment, a ferramenta de lado, dá a mão aqui, Pai Lu. Se for preciso, dá a mão pro cara e falar, ei, brother, tamo junto. Tamo junto. Mas se eu sei que ele tem um perfil que ele não gosta que encoste nele, eu vou dizer, Pai Lu, tamo junto. Eu estico a mão, mas eu deixo que ele puxe se ele quiser. Se eu já conheço o perfil dele, sei que ele é um cara mais relacional, Pai Lu, me dá sua mão aqui. Poxa, aí essas ferramentas são do caramba, para não falar um palavrão aqui, sua mãe fica chateada, Júlio. Sabe que faz sentido, gente. Desculpa que me empolguei, mas é porque eu sou um defensor das ferramentas, tanto quanto eu sou um defensor das pessoas não se esconderem atrás das ferramentas. Porque já vi muito líder rotular a sua equipe dizendo, esse aí então é o meu mais fleumático. Esse aí é o meu mais lógicozinho. Rotulou. É depositar só num canto a história inteira. Isso aqui é só uma parte do negócio. O ser humano é complexo demais, gente. Exato. Né? Eu vou trazer um ponto aqui super rápido, o que aconteceu na prática sobre o que você está trazendo, tá? Eu vivi isso como líder. Eu fiz um workshop com o time inteiro e dentre vários assuntos nesse workshop, que foram de 3 dias, um deles envolvia uma pessoa de RH, e nada contra, né? É só mais para contextualizar aqui, que trouxe uma ferramenta tipo MBTI. E eu pedi para rodar para todo o time, tá? E as pessoas eu já conhecia, eu só queria saber dessa parte mais técnica, o que poderia me ajudar como informação, né? E uma delas que foi extremamente curioso para mim é que ela apontou um colaborador que era um top talent para mim, apontou para ele como esse cara tá na função errada. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, vamos entender. E mergulhamos nisso, pedimos para rodar de novo e saiu a mesma coisa. E ele falou, esse cara aqui tem que sair dessa área aqui, ou você coloca ele em outra área para ser melhor utilizado, ou ele tem que ser dispensado. Aí eu falei, eita, olha só, eu não vou bater de frente contra a metodologia, né? Mas eu tenho aqui um dilema, porque eu conheço a pessoa, sei o que ela entrega, sei do que ela é capaz, e isso aqui vai exatamente contra o que você está me recomendando. Porque eu sei que, apesar da timidez, por exemplo, que era uma das coisas que saiu para ele ali, ele, na hora que precisava performar, ele dava show. Ele se transformava. E eu falei assim, olha só,
Que case interessante que eu tenho aqui na mão, que eu não posso depositar todas as minhas fichas num determinado assunto. Eu acho que o assunto, por mais estudado e por mais técnico ele possa ser, ele é um dos dados. Ele não pode ser o único dado. E aí, quando você compreende o 360 da história, te dá mais elementos para tomar uma decisão assertiva. Visão integral. É isso, é sobre isso, entendeu? Agora, colocar tudo na história da IA, colocar tudo num programa e falar, olha, tá resolvido. Ou no improviso do líder. Agora é assim, o que saiu é o que vai ser. Não, sabe uma coisa interessante, né? Acho que tem uma palavra que eu gosto muito e de utilizar em relação a instrumentos, é que eles nos dão pistas. Perfeito. A nossa capacidade de dialogar e perguntar, por isso que curiosidade é um negócio importante para mim. Até vou falar um negócio aqui que eu não deveria falar, porque pode gerar polêmica para vocês e para mim, mas eu sou um cara que eu estudei muito a fundo o que é ser coach. Mas muito mesmo, tá? De pesquisa mesmo. E eu utilizei isso numa era que não era o que é agora. Não é a era dos pastores. Que hoje é uma confusão do coach ser um palestrante, um motivador. Isso, o cara que grita. O cara que fala em público dando comandos. Da onde nasceu isso aí? Isso aí nasceu lá nos Estados Unidos na questão corporativa. Sim. Coaching é uma habilidade de liderança. E isso é extremamente necessário. Por quê? Porque o cara que desenvolve essa habilidade, ele sabe questionar mais. O mundo corporativo hoje ainda é um mundo de muito aconselhamento, tem muito conselheiro. Resposta. E muito direcionador. Agora, eu sentar contigo e fazer umas boas perguntas pra ti e você falar, cara, velho, pô, que massa. E aí eu falo, tá vendo? Você consegue. Só que o que acontece? A resposta veio de você. Veio dele. Só que o que acontece? O mundo corporativo é um mundo cheio de ego. Então é muito mais gostoso eu como líder falar, cara, eu te ensinei. Né? Você só estava aqui me ouvindo. Exato. Só que quando você faz a cagada, eu falo, você não fez certo que eu te ensinei. Olha que contradição, né? E aí, por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque essa habilidade de coaching, né, de buscar a fundo isso aí, traz essa essência de perguntar sobre o ser humano. O que se... Eu já falei, inclusive, no nosso grupo lá, uma coisa que para mim também é valor. Né? Você tá diante de uma pessoa, eu não vou chegar eu nunca vou fazer isso, cara. Chegar para alguém e dar uma direção sem ela falar para mim se ela quer ou não. Eu não me intrometo. Eu aprendi a não me intrometer, porque se eu colocar a mão no teu problema passa a ser meu. E eu já tenho os meus, cara. Eu não quero mais problema dos outros para mim. Agora, se eu falar assim, pai Lu, você precisa de alguma ajuda, cara? Pô, Marlon, você já viveu tua experiência, o que você fez? Aí, beleza, cara, eu vou te dar, vou falar o quê? Mas, essa é a minha experiência, tá? Não significa que ela é real. Funcionou pra mim. Então, para mim, esse é um ponto importante. Então, assim, quando eu me envolvo nessa perspectiva de fazer boas perguntas, Júlio, me conta aí, cara, o que é importante para ti, as suas experiências anteriores, o que mais te deu barato, cara? Qual foi o ponto que você falou assim, cara, hoje eu vou para a empresa, eu começo a ser mais curioso. E aí eu faço assessment. Aí eu cruzo informação. Olha que massa. E hoje com a IA, eu consigo cruzar informações mais rápido ainda. Então, por isso que eu falo que o líder que sabe aproveitar a era da IA, ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar a descoberta dos talentos. Por quê? Eu consigo fazer um cruzamento muito poderoso. Agora, eu não posso deixar de ter o olho no olho, cara. Né? Porque, gente, a pandemia veio e todas as empresas falaram, agora o mundo mudou. Vamos viver totalmente virtual. Teremos campos de socialização. Cara, durou 2 anos esse discurso. Aí tá um monte de empresa aqui no mercado, né? Empresas grandes falando o quê? Cara, 100% agora no escritório. O ser humano não consegue viver sem isso. Sabe o que é mais interessante? Os bares nunca tiveram tão cheios. Não estou falando de consumo de álcool, estou falando de socialização. Os festivais de música nunca proliferaram tanto. Poder ter um grupo de pessoas se reunindo. As pessoas descobriram que elas precisam muito socializar. E aí, só para fechar esse lance do assessment, quando eu também, assim como você, eu cheguei no RH, eu não sou um cara de RH. E quando eu fui para o RH, as pessoas falaram, cara, você vai fazer psicologia agora? Eu falei, nem ferrando, cara. Porque aí eu vou viciar num padrão que eu não quero ter. Sim. Eu tenho uma outra perspectiva. Não, mas é um curso maravilhoso, viu? Só não vá radical. Sim. Só que o que acontece? Esse santo radical é bem interessante porque essa era a treta que eu tinha no RH. Porque eu trazia uma outra abordagem e as pessoas falavam, não, isso aí não, isso aí não, isso aí não. E eu acabei entrando por imaturidade nesse embate lá de, então vamos lá, vamos ver quem destrava a melhor potência. Mas são coisas complementares, a psicologia tem seu lugar e é maravilhoso. Só que se a gente for radical, ferrou. E esse lance de usar instrumentos, acho que o lance de vir de tecnologia me faz querer muito conhecer as ferramentas. Então, eu acho que eu estudei muitos tipos de assessment. Só que a maioria traz um rótulo, perfil comportamental.
o comportamento é mutável. Então não tem como classificar alguém com aquele perfil. O DISC é maravilhoso se usado de forma correta. Mas não posso falar, você é um Dzão, hein? Então Dzão não vem pra essa reunião aqui não, cara. Só falo com I. Falo com S só. Não. Parede, né? E aí, qual que é a beleza que eu acho que as forças de caráter conquistaram o meu coração? É porque a gente fala de caráter humano. E eles nos presenteiam com 24 forças, que todas podem ser desenvolvidas. Então, quando eu olho para isso aqui hoje, eu estou diante de um problema e eu não estou conseguindo resolver muitas vezes da forma mais intuitiva que eu tenho, eu olho e falo, cara, qual força que eu não estou utilizando? Sendo que essas forças estão na natureza, estão na vida. É mais coragem? É mais prudência? É mais amor? É mais inteligência social? Então, peraí, como é que eu desenvolvo isso? Aí eu vou lá e vejo. Essa força aqui que parece que esse contexto, e essa palavra é importante, tá? Aplicar um instrumento em alguém sem contextualizar, cara, é uma coisa que nada. É só imprimir um papel e pôr na gaveta. Agora, eu estou num contexto, está me desafiando, estou num contexto empreendendo, está me desafiando. Que força que um empreendedor vai ter que ter? Vou falar um caso real meu. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar minha humildade. Pô, humildade é a minha humildade. Aonde está a sua humildade no seu assessment, Marlon? Ela está mais para baixo. Ah, então as forças mais baixas significa que eu levo mais tempo e gasto mais energia para implementar. Ou seja, eu preciso de ajuda. Eu vou pedir ajuda. Agora, se o movimento exige a força da vitalidade, é uma força primária do Marlon. Cara, vamos pro pau, tamo junto. Vou implementar isso aí agora. Então, para mim, esse é o movimento estratégico. Sim. Que a gente pode fazer utilizando um instrumento para poder aguçar mais os talentos, né? E o movimento é esse e o movimento é sexy, né? Só para passar a bola pro Júlio. Sexy. Pessoal, vamos caminhar pro nosso tempero final desse episódio. Eu queria só trazer uma imagem que para mim ficou, né? De tudo isso que a gente tá falando. Hoje, eu tava comentando com o Danilo, assim, eu tô comprando um carro novo, e os carros hoje são cheios de coisas, né? Cheio de acessórios, e o carro, você dá seta pro lado, ele mostra a câmera aqui e tal. Cheio de tecnologia. Cheio de tecnologia, né? O carro freia sozinho, acelera sozinho e tal, cheio de coisa. Você tá comprando um Tesla? Oi? Não é isso não. Não, longe. Bem mais simples do que isso. Mas assim, mesmo os carros mais simples tem muita coisa. Sim. E assim, todas essas ferramentas, eles são como essas funções no painel do carro. Né? Tipo, ele tá falando lá, cara, o seu óleo tá baixo, você tá dando seta, pô, tem um carro do seu lado, tem um perigo aqui, tem alguém que você tá dando reta e alguém atrás de você. Então, assim, você tem um monte de ferramenta que essas ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de avaliação da equipe, são isso, são sinais no painel. Mas nada exclui você tá olhando lá para fora e para vendo para onde você tá indo. Nada exclui o fato de você definir para onde você está indo. Isso. Né? E se perguntar, eu quero dirigir esse carro? Exato. Assim, é para cá que eu vou. Isso. Tendo todas essas tecnologias, né? Fazendo analogia, né? Eu tendo todas essas ferramentas, pô, me permite fazer muito mais coisas. Que é o que a gente está falando. E com menos tempo. A gente tem os talentos disponíveis. Pô, eu tenho essas habilidades, eu tenho os recursos. O que eu consigo fazer agora? Pô, sabendo isso, sabendo usar tudo isso, a gente consegue ir muito mais longe, consegue fazer muito mais. Cara. Para mim é isso, poder de escolha. A gente dá mais possibilidades para você tomar decisão. Exato. E sim, se eu tenho um Tesla ou se eu tenho um Gol, cara, eu consigo ir para um Gurgel, eu consigo ir para lugares diferentes, eu tenho funções diferentes para esses carros. Então, mas assim, eu acho que esse conhecimento e sabendo usar essas ferramentas não elimina o fato da gente que vai decidir qual que é o caminho que a gente vai. Não é ninguém que está definindo ali qual que é o seu qual que é o seu destino, né? Aliás, eu já trazendo uma outra frase que eu ouvi esses dias, né? Que decisão e não intenção que vai definir qual que é o seu destino, né? Ou seja, de novo, é decisão e não intenção que vai definir aqui qual que é o seu destino. Então, isso não muda o fato, né? Todas essas ferramentas não estão mudando qual que é a nossa decisão. A gente vai decidir e não é só simplesmente, eu quero. Não, a gente está decidindo para onde a gente vai. Isso traz consciência, né? Eleva seu nível de consciência para você tomar decisões, né? Exato. Tem uma frase, Julião, que, se eu não me engano, é do Genelson Honório, se eu não estiver falando errado o nome do cara. Ele fala, os números não mentem, mas eles também não sentem. E eu acho que esse é um ponto importante. A gente vira a maior era dos dados. Exato. Mas assim, gente, no final do dia, é tudo sobre pessoas. Sim. Né? Exatamente. Aí. Vai lá, chefe. Não, eu acho que tem uma coisa que me veio aqui, que é... Você trouxe a questão da percepção e decisão. Só que a decisão, ela tem um peso, mas não está resolvido ainda.
Tá faltando só um outro item, que é o que fecha tudo, que é participação. Sim. Porque quando você tem a percepção, legal, você identificou. Aí você avalia e toma a sua própria decisão. Beleza, eu tomei a decisão, mas nada aconteceu ainda. Você tomou sua decisão, aí você parte para ação. Quando você parte para ação, você conclui o tema. Então, eu acho que esse é o caminho. E para fechar, isso aqui para mim é um belo mantra, mas ele não pode ser todas as fichas aqui. Acho que esse é o grande ponto. Então, o olhar 360 graus e tudo que pode agregar valor, inclusive a IA, né, vai fazer líderes melhores para poder dedicar o tempo que sobra para aquilo que ele tem que fazer, que é cuidar de pessoas. Sim. É isso. Total. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que a gente não pode cair nesse desleixo de colocar o all-in, né? Nesses instrumentos que pra quem não joga pôquer, vamos explicar o all-in. Jogar tudo, apostar tudo de uma vez. Apostar tudo de uma vez, né? A gente tem que sempre trazer essa perspectiva de que existe muitas vezes até algo maior que você pode se conectar, né? Em outras palavras, a fé, muitas vezes, para você poder tomar decisões mais poderosas em relação ao caminho que você está buscando. Né? Para mim, a soma de tudo é importante. Eu tenho instrumento, isso aqui é material, humano, eu tenho as minhas decisões, eu estou sentindo que tem esse caminho. Mas espera aí, deixa eu consultar uma outra coisa também que é importante. Tem um cara lá em cima que ele pode me dar uns cliques, essa é a minha percepção. Eu acho que a soma de todos esses elementos faz com que eu possa ter melhores condições de escolher. E aí eu minimizo o risco de quebrar a cara e fazer coisas que não fazem sentido. Sensacional. Muito bom. Acho que é como diz o subtítulo, tem que ser tudo junto e misturado, né? Porque os nossos talentos, quando eles estão inertes, eles simplesmente apodrecem, ou eles, no mínimo, são um desperdício. Mas quando eu também imponho eles, eu posso talvez estar gerando uma equipe de clones ignorando o talento dos outros. Eu conhecia o Seligman pela ideia que ele coloca muito, muito brilhante de que a maioria de nós tem uma trava mental, que é o entendimento de que não podemos humilhar os nossos pais. Então, o indivíduo, ele se permite ter êxito na vida até o grau em que ele entende que os seus pais, ou as figuras que o criaram, também tiveram êxito nas suas vidas. Então, se o meu pai não teve um casamento feliz com a minha mãe, eu também não posso ter um casamento espetacular, porque senão eu humilho essas pessoas. E é interessante, porque ele está, de alguma forma, nos propondo olhar para o passado para entender o que a gente está carregando da nossa ancestralidade, mas que não é nosso. E Freud vai dizer isso também, quando ele pede para que a gente olhe para o passado e entenda tudo aquilo que a gente jogou no nosso inconsciente, recalcou e que está muitas vezes se manifestando com sintomas. Então, ok olhar um pouco para o passado. Mas também vi hoje uma faceta nova do Seligman que eu não conhecia, que é, por exemplo, a ideia das forças de caráter, que convida a olhar para o presente daqui para frente, que também é importante, porque senão eu fico lá investigando durante 10 anos o passado, que é a crítica que se faz muitas vezes à psicanálise, mas sem que muitas vezes a gente mobilize o indivíduo para frente, que é a crítica que se faz ao behaviorismo, que já põe o indivíduo para ir para frente sem saber o quanto ele está preso ao passado. Aí ele cria um monte de mecanismos de melhoria e daqui a pouco ele cai de novo porque ele ainda tem questões mal resolvidas. Equilíbrio. E você falou da Marvel, e eu preciso encerrar aqui o podcast, eu ficaria umas 8 horas falando da Marvel, porque eu tenho 8.000 gibis, né, de super-herói desde criança, assisto todos os filmes porque tenho 2 meninos que adoram. Não mas é figura de linguagem, tá? 8.000. Não é figura de linguagem, é número. Que legal. Que não mentem. Que legal. Né? Mas também não sentem, adorei essa frase. O cara precisa ser estudado. Mas a história da Marvel é maravilhosa porque ela surge, né, especialmente com Stan Lee e Jack Kirby no ano de 1961, quando eles criam um quarteto fantástico e depois vão criando um monte de outros personagens, entre eles o Homem de Ferro e tudo mais. E tem um grande sucesso, porque os desenhos do Jack Kirby, apesar que haviam outros desenhistas, mas o Jack Kirby é considerado inclusive o The King no mundo dos quadrinhos, porque o traço dele é incrível, mais até pelos ângulos, pelas perspectivas, pela criatividade dele. E o Stan Lee era muito bom na narrativa. Ele criava roteiros muito bons e eles tiveram muito êxito. Quando é que os quadrinhos começam a ter problemas? Quando um começou a achar que era mais importante que o outro.
outro. Quando o Stan Lee começou a achar que a narrativa era mais importante, que depois os desenhos a gente logo via, punha qualquer outro para desenhar. E quando o Jack Kirby também entendeu que os desenhos eram incríveis e tão incríveis que não precisavam se apoiar numa narrativa, num enredo tão bom. Na década de 70, o Stan Lee, já rompido com ele, resolve investir muito em filmes e faz os primeiros filmes, como o do Hulk, com o Louis Fernino, alguma coisa assim, o nome do ator. Tem um filme do Thor também e tal. Mas eles são fracassos retumbantes, porque ainda que eles tivessem um bom roteiro, eles não tinham um visual muito bom. E isso só vai terminar de se completar quando, lá na segunda parte dos anos 2000, eles investem em filmes com bons roteiros, mas também num visual deslumbrante que o Jack Kirby sempre deixou bem claro que era fundamental. E claro, toda a parte de bastidores também, do brilhantismo administrativo. Mas quando a gente entende o equilíbrio, neste caso, entre a história, a narrativa, o enredo, mas também o deslumbramento visual, né? Uma imagem que me fascina é que esse negócio explodiu, e aí somando agora com o inboarding que eu aprendi com você, faz todo sentido. Equilíbrio. Se eu só me apoio em ferramentas, em tecnologia, eu posso ficar frio. Mas também se eu vou só na base do improviso, vem cá, Julião, dá um abraço, eu posso estar dando um abraço em alguém que eu já poderia saber que não gosta de abraço se eu tivesse feito um investimento nas ferramentas. Então, o que fica para mim é o reforço do quanto o equilíbrio, a consciência, você falou muito bem, Palu, 360, busca a tecnologia e as ferramentas para te dar um apoio. Continua lembrando que o ser humano precisa de conectividade. Se conecte, mas se apoia nas ferramentas. Elas são extraordinárias. Equilíbrio. Boa. Maravilha. Não, excelente. Marlon, muito obrigado Obrigado pelo vocês, galerinha. Cara. Muito legal estar aqui, viu? Obrigadão. Mas muito obrigado. Aqui a gente use cada vez mais tudo isso. Que Deus abençoe você no seu trabalho e todos nós aqui. Que Deus nos abençoe. Bem lembrado disso, né? É importante pedir essa bênção. Pois é. Não, e o Marlon lembrou bem, assim, a gente tem outras dimensões também que a gente tem que se conectar, né? Além de nós mesmos. Bem por aí. Maravilha. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui com a gente e compartilhe se isso fez sentido para você. E a gente se vê daqui uma semana num novo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Valeu! Valeu!